Olá pessoal, Hello! boa tarde, sejam bem-vindos, no segundo episódio do Café com Primos, né? Estamos aqui para falar sobre um tema, né? Meu nome é o Anderson, Eu sou o Luan. né? Fizemos já nossas apresentações no primeiro vídeo, né? E aqui a gente está para discutir um tema extremamente complicado, né? Um tema duro, né? Tanto para mim quanto para o Luan, né? Para as nossas áreas, que é a psicanálise e a história, né? Que é o tema sobre civilização e barbárie, né? E por que a gente escolheu esse tema? Né? A gente escolheu esse tema porque ele sempre faz parte da história humana, né? De tudo que a gente lê assim sobre a civilização, do que já aconteceu, sempre fica esse limiar, né? Entre o humano e a questão do selvagem, né? E é um tema contemporâneo que aí circula entre nós, fica orbitando, e que se a gente não tomar cuidado, a gente vira essa chave. Então a gente está tomando os devidos cuidados, né? Nós estamos em isolamento, né? A gente não está entrando em contato com ninguém do grupo de risco, a gente está higienizando a mão, a gente está andando de máscara, a gente está trocando de roupa, no deslocamento a gente está tomando todos os cuidados para a gente poder levar um conteúdo, né? De qualidade aí, mesmo nesse momento de crise, né? E quando a gente fala em momentos de crise, né? A gente fala na iminência histórica da barbárie, né? A barbárie, para quem não sabe, bárbaro era o cara que não vivia no Império Romano, né? O cara que não estava dentro dos limites do Império Romano era chamado pelos romanos de bárbaro. Então sempre tinha essa conotação de que o cara que não vive nos limites de Roma é o bárbaro, é o caos, é a destruição, né? E durante muito tempo esse termo foi utilizado durante a história, sempre nessa ótica, né? De que a barbárie leva ao nosso estado animalesco, que leva ao nosso estado de violência, ao nosso estado de exceção, né? Ou seja, é como então se o ato bárbaro ele prenunciasse o retorno ao selvagem. Ao selvagem. Seria o retorno ao selvagem. Às vezes a gente vê na literatura, assim, ou até alguns colegas falando, como se fossem sinônimos, né? A barbaridade com o selvagem. Se você toma, às vezes, o termo selvagem um sinônimo de bárbaro, você pode cair em algumas armadilhas, né? Às vezes até de preconceito. Né? Porque ainda a questão do bárbaro ainda está no humano. Uhum. Já talvez a questão do selvagem ele realmente fica mais difícil situar nesse termo. Exato. E a barbárie ela sempre foi estudada, né, pelos historiadores, filósofos, sociólogos, cientistas políticos durante muito tempo, principalmente pelos governantes, né, para evitar que o povo caia na barbárie, né? E a gente tem uma produção sobre evitar a barbárie muito grande, principalmente na Idade Moderna, né? Com a criação do Estado absolutista, dos Estados nacionais. Então, quando a gente tem o Hobbes, Thomas Hobbes, por exemplo, na ideia de que o homem é o predador dele mesmo, né? O homem-lobo do homem, e de que é necessário um Estado absolutista, né? Um rei com poder absoluto na mão dele, como um grande monstro, um grande mestre de marionetes, né? Aqui controlando, né, a sociedade, o Leviatã, né? É tudo isso para evitar a barbárie, né? Tudo isso para evitar o caos, né? Então, tanto Hobbes quanto Maquiavel, eles comentam muito isso, né? Sobre a necessidade do poder, né? Para evitar que a sociedade caia na barbárie. Óbvio que isso mudou, né? Óbvio que isso mudou. Ensinam para a gente que o Estado é necessário, né? Hoje o Estado não tem, pelo menos na ótica aí mais contemporânea, atualizada, tanto poder quanto ele tinha antes, né? Na ideia republicana, o Estado ele tem que ser dividido, os poderes, etc. Tipo imperialismo, feudalismo. Sim. Né? Feudalismo a gente não tem ainda a figura do Estado, né? A gente tem um poder fragmentado ali. Mas quando a gente chega no absolutismo e
no parlamentarismo, né, a gente já tem um poder mais concentrado. Só que a partir do iluminismo para frente, principalmente com Montesquieu, dá uma quebrada nesse poder, né, nesse poder absoluto, que é quando vem muito forte as ideias de república, né, já voltando lá na filosofia grega, né, de Platão e de Aristóteles. Então é curioso isso, né? Ele escreve o livro República. Sim, mas durante muito tempo isso foi talvez reinterpretado, né? Ou ninguém deu valor, né? Talvez, né? Na Idade Média você tem uma censura muito grande a esses caras, né? E depois, quando você chega na Idade Moderna, talvez você tenha uma leitura talvez tendenciosa pelo estamento superior, pelo clero, pela nobreza, né? Eu vou pegar só isso aqui que serve. O burguês? O burguês ainda não. Ainda não. A gente está falando ainda mais de nobreza. O burguês ele já vai vir já depois das revoluções. Depois da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial, com o capitalismo industrial, né? Que o burguês vai controlar aí a máquina agora, né? Vai sair o mercantilismo, vai entrar o absolutismo comercial, o absolutismo industrial. Mas hoje, o Anderson, tendo aí essa ótica pelo que já aconteceu na história, eu vejo assim, uma necessidade do Estado no controle da pandemia, né, para evitar que a gente de fato caia na barbárie, né, mas ao mesmo tempo, muitas vezes o Estado dando um tiro no próprio pé, né, e às vezes por essas disputas de poder, né, em defesa do rei, né, rei frágil. O rei frágil, que todas as regras do xadrez é para proteger ele, né, na defesa desse poder, acabar começando um outro caminho para a barbárie, né? Um exemplo, os repasses de verba do governo federal que estão demorando, né? As brigas entre governo federal e ministérios, né? As brigas entre governo federal e governos estaduais, né? Tudo para atender muitas vezes uma vaidade, né? Um jogo de poder, um Game of Thrones, né? E que vai fazendo com que a população fique... Os peões vão... o peão fica desamparado, né? Cai no desamparo, que aí entra a psicanálise. Sim. Né? Quando você foi falando, realmente tem muita convergência com o que a psicanálise tem a dizer sobre esses temas, né? E é difícil isso. Com certeza alguns colegas psicanalistas aí vão me crucificar, né? Porque... Crucificação é coisa de imperador romano. E assim, por que eu digo isso? Porque há uma ideia de uma parte dos psicanalistas de se não utilizar a psicanálise, foi uma preocupação do Freud também, de utilizar a psicanálise para os eventos sociais, né? Para fazer essas análises, assim. Então, alguns colegas têm esse pudor, né? Ou essa certa preocupação maior, né? Seria uma vaidade também? Então, é algo de se questionar, né? Nas escolas, esses textos, eles dão... Geralmente, o mal-estar na civilização que é o que mais percorre nas escolas de psicanálise, mas os outros textos do Freud, porque tem muitos... Mal-estar da civilização, para quem não sabe, é um texto do Freud. É o texto do Freud de 1930, né? Então há esse questionamento, mas que os psicanalistas se virem para lá, né? Então assim, eu gosto dos textos antropológicos, culturais, sociais do Freud, né? Por mais que tenha alguns deles que ele faz umas certas viagens assim, mas eu acho que serve muito. Tem que lembrar que ele é do final do século XIX, né? Continua atual. Algumas coisas são atuais, algumas outras coisas óbvio que passam. Sim, né? Ele viu pelo menos a Primeira Guerra Mundial e viu o prenúncio da Segunda. E é o que fez ele ser um pouco mais pessimista com a sociedade mesmo. Porque quando vem a Primeira Guerra Mundial, às vezes a gente chama até dentro da história como a Grande Guerra. Sim. Né? Às vezes, nem se compara a Segunda, né? A Segunda matou mais? Matou. A Segunda matou mais. Sim. Mas a Primeira não se esperava que se mataria tanto em tão pouco tempo. Foram 4 anos. Sim. Né? Nunca se tinha matado tanta gente em 4 anos. Né?
Então, assim, antes, a ideia das pessoas, isso a gente vê muito na arte, né? A gente vê muito nas músicas, na harmonia das músicas, a gente vê muito nos temas das peças de teatro, a gente vê muito nas cores dos quadros, nas técnicas dos quadros. Até a Segunda Guerra, o povo era muito otimista. Você tem essa ideia? O povo era muito otimista. Então, assim, o futuro era... Porque era romance. Era grande, era o romance. Né? Você pega aí o Stanislavski, né? Que é da Escola de Teatro de Moscou, teatro russo, aí, o percussor do naturalismo na arte cênica. Né? Quem trabalha com televisão e cinema usa muito ele, né? A ação psicologizada, contemporânea do Freud, só que na Rússia. Você vê aquela peça, você fica deslumbrado. Né? Ele tem peças abstratas, como por exemplo o Pássaro Azul, que é a doideirada, tem, né? Mas a maioria é aquela coisa, né? O romance, o drama burguês, né? A sua vida sendo retratada ali no palco. Então era tudo muito deslumbrante. Chega a Primeira Guerra Mundial, meu irmão, acaba isso. Assim, o futuro virou uma merda. Ele fala isso no Mais na Civilização, né? E depois de um texto que ele troca com o Einstein, que o Einstein troca uma carta para ele perguntando por que as guerras. E eles têm um diálogo ali de altíssimo nível. E o Freud fala assim, na Primeira Guerra, foi a agressividade humana foi elevada às últimas consequências, né? Então o Freud ele fica cada vez mais pessimista. E aí o que a psicanálise poderia dizer um pouco sobre essa dobradiça, né? Como fala o Levi-Strauss, né, na sua obra, essa dobradiça entre o selvagem e o civilizado. Né? Se a gente pega desde a filosofia de Empédocles, né, 4 anos antes de Cristo, o Empédocles ele entende a coisa assim, né? Ele está vindo no debate daqueles elementos, né, naturais que regem o humano, um entende que é água, outro fogo e tal. Mas o Empédocles ele funda uma coisa que é muito da condição humana, que o Empédocles ele fala assim, as forças que movem o organismo vivo, né, ele fala, é o amor ou a amizade, né, ou a discórdia e o ódio. Né? Então a gente pode considerar ele, porque no Egito, até onde eu tenho nos meus estudos, não há esse registro de algum pensador de ter falado algo muito próximo da condição humana. Não. Você tem mais sobre poder, sobre dominação, sobre governança. Essas passagens, né? E a parte de filosofia e existência é bem ligado muito à religião, porque ainda no Egito... Você tem um deus na terra, que é o faraó, então é muito mais religioso. Porque ainda no Egito, o Imhotep, né, ele escreveu sobre várias coisas, assim, né? Mas sobre isso não há, pelo menos, registro até onde eu sei. Você vê de essência ali, você vê muita religião. Horus com Sete, Calabresa. Sim. Né? É o que o Freud fala que essa era grega para trás, é a era cósmica, mística, né, da natureza. Tudo girando em torno do Sol. Tudo gira em torno disso. E aí, quando a gente vai avançando na própria filosofia, né? Antes da psicanálise eu estudei muito filosofia, eu gosto muito, né? Então, assim, quando a gente vai percorrendo esses filósofos, né? Vários deles que eu vou citar aqui, para chegar até no Freud, o Freud ele vai beber de qual fonte? Ele vai beber desse Empédocles, né? Freud vai falar algo muito parecido no final da vida dele, que ele fala que o ser humano é regido por pulsões de vida, né? Ele traz sempre a mitologia de Eros, né? E a pulsão de morte, que é voltar para o útero. Que é o Thanatos, né? Um inorgânico. Só que o Freud ele também faz uso de Schopenhauer, né? Que é muito conhecido, e ele faz uso também do Dostoiévski, né? Um escritor russo, e ele vai citando alguns desses autores para falar dessa coisa, o que tem de dentro do ser humano, né? Que faz ele ficar nessa corda bamba, né? Entre civilização e barbárie, né? O Eric Hobsbawm, né, que é um historiador monstro, né, que a gente tem, que era professor de Harvard, morreu tem pouco tempo, os livros dele, eles chamam sempre de era. Né? A era do século XX, né, a era dos extremos, né, ele chama de era dos extremos, que é quando a gente chega no extremo talvez da agressividade humana, da violência, né, no limite aí da barbárie, né?
e ele chama o século XX de breve, né? O breve século XX. Né? Ele vai aí da Primeira Guerra. Interessante isso. Ele vai da Primeira Guerra até o fim da União Soviética, né? Em 91. Então a gente está sempre na iminência da barbárie. A gente está sempre na iminência da barbárie. E a função da ciência, a função das artes, a função da história, a função da psicologia, da psicanálise e também a função do Estado, né, costurando o que eu estava falando no início, é fundamental para a gente não passar esse limite. Né? Então, quando a gente chega nesse momento hoje, que a gente tem esse inimigo invisível, né, que você não sabe que hora que você pode pegar ele, né, que é totalmente, né, pega a gente de surpresa, né, e que chegou aqui nessa cidadezinha chamada Cachoeira do Itapemirim, né, e está assolando o mundo inteiro. Como a civilização, perguntando para você mesmo, na sua ótica, como que a civilização, o que a civilização deve fazer para evitar que esse momento de crise leve a gente para a barbárie? Vira a chave. O Freud ele vai colocar no Mal-Estar na Civilização. Olha como que o Freud ele vai ser defensor do Estado. O Freud ele vai ser crítico ao tirano. Isso ele vai ser crítico junto com Etienne Laboissy lá na servidão voluntária, né? Ele vai escrever isso. O Freud vai ser crítico ao tirano, mas ele vai defender o Estado porque, olha, é uma das falas do Freud para mim mais fortes que tem no texto Mal-Estar na Civilização, que o Freud fala assim: todo indivíduo é inimigo da civilização. Não é que o Freud está... Quase o Hobbes de novo. Né? Ele compactou com Hobbes, né? E por que o Freud diz isso? Porque de toda a pesquisa e estudo do Freud, o Freud vai descobrindo que o ser humano ele tem conteúdos dentro dele, impulsos dentro dele destrutivos, que colocam em risco ele e o outro. Então daí a função do Estado, porque para o Freud, sem a lei, sem a instituição de algum regulador das relações humanas, porque para o Freud o laço social humano, aquilo que organiza a sociedade, não tem solução, né? É irresolvível. A gente tem ali mecanismos provisórios que a gente sempre vai ter que ir, né, inovando eles para poder dar conta, como a gente fez até hoje, né? E aí salve a arte para quem ainda resiste. E o que o Freud vai colocar no Mal-Estar na Civilização? Ele vai falar assim, o que pode ser essas saídas para evitar essa virada? Ele fala do amor, né? Ele fala da ciência, ele fala da arte, ele fala de uma coisa que ele diz isso também muito forte, ele fala o mais eficaz, porém complicador para a saída disso, ele coloca as drogas. Olha que complicado. Lembrar que ele era viciado em cocaína pra caramba. Então, né? quando o Freud ele fez os estudos dele no final de 1870 para 80, o Freud foi um dos primórdios no estudo da cocaína, e ele usou um pouco sim, né? Pouco. Agora a gente usa café. Não, mas ele usou, não, assim, ele usou pouco no sentido do tempo, ele usou poucos anos, né? Depois ele abandonou porque um amigo dele faleceu por causa disso, e ele abandonou. E ele foi crítico com essa pesquisa e tudo. Mas assim, por que coloca as drogas? Porque como nós humanos, nós temos dificuldade com a questão da existência, tanto questionado pelos filósofos, o que fazer com a angústia? Né? Então Freud fala, isso não tem cura, isso tem um trato, tem uma administração, né? Uma canalização, mas não existe solução final. E por que às vezes acaba o ser humano buscando as drogas? Né? Porque anestesia. Para anestesiar a angústia. Né? Essa angústia causada por esse desamparo que a crise traz. Sim. Né? Trazida muitas vezes por outro indivíduo. Né? Sim. Então, assim, na minha visão, é um momento que a gente, que é artista, tem esse papel muitas vezes de substituir a droga. Tanto para anestesiar essa angústia, ou para transformar essa angústia em uma outra coisa. Né? Eu acho que uma das saídas que a gente está encontrando muito é na arte. Né? Você gravar um vídeo, você escrever um poema, escrever uma crônica, nem que seja o filme, né, que você assiste, a série que você assiste no streaming, ou a música que você assiste,
Que você ouve no É streaming. você fazer uma suspensão da realidade dura do insuportável. Uhum. Você faz essa suspensão, né? Daí a preocupação que todo mundo tem que ter, de às vezes estar ligado 24 horas nas notícias, né? E não dá conta de absorver tudo isso, né? E eu tava quase caindo desse negócio. É. Eu pegava, ficava vendo o jornal, depois falava, Jesus, caraca, calma, né? Você absorve tanta... Né? Não que não seja útil, é útil, né? Óbvio. Tem que saber até onde você aguenta. Você tem que saber até onde você aguenta, né? Porque se receber só a verdade só não dá. Mas A arte existe porque a vida só não basta. Mas sabe por que a gente cai nessa tentação, primo? Tanto eu quanto você e alguns outros, porque a gente tem a preocupação. Uhum. E aí é um terreno muito fértil nesse momento, muito propício à indignação. Só que vários autores vão trabalhar esse termo da indignação, que não é uma saída. Não é uma saída, por mais que todo mundo é tomado por aquilo. Porque a indignação, ela vira a chave para a barbárie. Sim. Entende? Se é uma indignação coletiva, danou-se, né? É. E aí a gente pode cair numa certa anarquia. Exato. É muito complicado, que é a morte do Estado. É. E a gente está preparado para a anarquia? Não tá. Se a gente não está Freud- preparado para votar? Freud ele é totalmente crítico, né? O Etienne Laboissy, no livro dele, A Servidão Voluntária, ele fala, né? Briguem pela liberdade. A liberdade uma condição, né, inegociável, assim. Mas saibam fazer uso dela. É uma coisa das tecnologias, saiba fazer uso dela. Então, quando você fala da arte desse modo, eu totalmente concordo, primo, que é a ideia de sublimação em psicanálise. Uhum. Você conseguir transformar aquilo que é concreto no que é subjetivo. O mal-estar, a definição de sublimação em Lacan, no seminário 7, a psicanálise, os colegas conhecem aí, é fenomenal. Ele fala assim, a sublimação é elevar o objeto, um objeto qualquer, a dignidade de coisa. O que é a coisa para o Freud, né, das Ding em alemão? É o impossível. Ou seja, porque o que o capitalismo ele vem? Observe que nesse tema de barbárie e civilização, o capitalismo ele está aí, porque ele é contemporâneo. Porque o capitalismo ele diz para nós, isso é um equívoco, mas ele diz isso para nós, que tudo é possível. Entende? Para tudo tem remédio. Só que nem tudo é possível. O quanto antes a gente reconhecer uma certa impotência, não é se acovardar ou jogar toalha, é impotência. Senão você se acredita que você tem uma potência, né? E aí você cai nesse ponto que você acabou de colocar. Você cai no que prepotência. Você cai aí o Lacan fala, você se dissolve, você se evanece. Né? O que é da ordem do sujeito, nosso de linguagem, não consegue mais elaborar, simbolizar, dar nome, a gente não consegue mais fazer isso. Exatamente. E eu acho que a arte entra aí, né? Pra gente não cair na barbárie. A gente aguentar a realidade, porque a realidade é triste, né? A gente pegando aí a frase do Nietzsche, né? A arte existe porque a gente não suportaria a realidade. E ele fala também sobre a música, né? Ele fala, a vida sem a música seria um erro. Seria um erro, seria um erro. Não vamos botar nem só a música, mas qualquer... No geral, qualquer arte. Mas... E a função da ciência também, né? E a gente tem aí um negacionismo muito grande, né? Muitas vezes defendendo determinados experimentos científicos, mas no caso aí do Brasil, por exemplo, cortando verba, né, das universidades, cortando verba de bolsa de mestrado, de bolsa de doutorado, né? Então você tem essa iniciativa, essa vontade vertical de que se estude pouco, que se estude só o necessário, só se aprenda a ler, escrever e fazer conta. E né? Essa coisa técnica para evitar que as pessoas pensem, evitar que a ciência que provoca esses questionamentos, né, evolua. Mas aí agora a gente está aí também, no momento que a ciência é extremamente necessária para ajudar a gente a sobreviver esse momento e não cair na barbárie. Porque se continuar aumentando, vai virar o quê? Sim. Né? E aí olha como que é legal quando o Freud ele vai colocar essas saídas para esses momentos de crise muito forte para o humano, que ele fala que é do insuportável, o horror, né? Ele fala do horror, porque ele fala assim, ó, as maiores elevações da civilização foi a constituição da cultura, a instituição da lei, né? A invenção da arte, né? A invenção da ciência
E ele vai falar das virtudes. Eu acho que a gente pode finalizar nosso vídeo por aí. Sim. Que aí a gente tá falando o quê? De generosidade, de solidariedade, de cooperação, a gente está falando de empatia, a gente está falando de ética, né? Coisa que falta muito hoje em dia. De afeto, Né? né? Porque entra essa discussão, né? Como a gente está conversando esses dias, que você levantou que poderia ser uma notícia, hora e outra falada, todo mundo está se questionando, né? E aí, salva a vida ou salva a economia? A gente pode finalizar por aí, né? Para vincular as virtudes, né? Junto a isso. Como E a gente aí, mede? pois é. Açougue. E aí é o tema do nosso próximo vídeo. Vai ser o tema do nosso próximo vídeo, que vai ser aí o Desmistificando. Desmistificando. É o momento onde a gente vai tratar de alguns mitos, assim, que é falado sobre, né, nas nossas áreas. São temas capciosos, assim, e a gente vai tentar trabalhar ele e botar a pulga atrás da orelha. Algumas previsões que é feita aí, a gente vai discutir sobre elas. Dar alguns apontamentos, né, algumas coordenadas e tal. Exato. Então, é isso. Beleza. Esse foi o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro bate-papo. Né? No Instagram vai estar aí parte 1, parte 2, né, no IGTV. E até o nosso próximo vídeo, que a gente vai comentar aí sobre a desmistificação do mito. Salvar a vida, salvar a economia. Nos acompanhe lá, pessoal, no YouTube, no Instagram, curta o canal, né, se inscreva, né, vai nos ajudar muito. Segue a gente no Instagram. Segue a gente lá. Compartilha com os amigos. Então, muito obrigado pela participação. É um prazer ter vocês aqui. Mandem perguntas, questionem. Nada que a gente está falando aqui é da ordem de uma verdade. São saberes, são construções, são conjecturas, né? Bota a gente na parede que aí sim que a coisa anda. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. É isso. Tchau. Até a próxima.